O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos, queridas irmãs, presentes aqui na Catedral também estão participando conosco pelos meios de comunicação social. Hoje nós estamos celebrando
a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo. É a coroação de todo um ano que caminhamos, inspirados pelo evangelista Mateus. Coroar um ano de caminhada com esta solenidade é entregar tudo para Jesus, que é o centro da nossa vida, é o Senhor da nossa vida. E também hoje nós celebramos o Dia Nacional dos Cristãos Leigos e Leigas, que vivem a graça do batismo e através do seu apostolado, do seu trabalho de evangelização, participam desse reinado, da instauração do reino de Jesus. Essa missa chega a muitas paróquias e eu fiz questão de celebrar na catedral hoje para dirigir uma palavra não só a vocês que aqui estão, mas também as nossas paróquias, padres, tantos cristãos leigos e leigas de nossas paróquias e comunidades. Então, expressando o meu carinho, o meu zelo de pastor que tenho que ter, porque também prestarei contas. Ora ovelha, ora pastor. Então tenho que, quero nessa solenidade, entregar a Jesus um ano de trabalho que nós todos participamos. Igreja não só feita de bispo e de padres, mas de todo batizado. Cada vez mais, com o Papa Francisco, nós edificamos uma igreja sinodal em que todos, vivendo a graça do batismo, são igreja, amam a igreja a serviço do reino. E nesse sentido, nós ouvimos um dos mais preciosos, uma das mais preciosas passagens do Evangelho. Mateus 25, 31, 46. Talvez você não seja muito bom de memória para guardar passagem da Bíblia, mas essa passagem é inadmissível que um católico não a conheça. Mateus 25. Alguns domingos passados eu falei das bem-aventuranças, Mateus 5, que é o segredo para ser feliz, 1, 2, 3, 4, 5 de Mateus. Mas Mateus 25 também é extremamente importante para a nossa vida cristã, para a nossa missão como discípulos missionários do Senhor. Por quê? Porque nela Jesus nos fala do julgamento final. Ele é rei, ele é Senhor, e ele virá julgar a todos nós. E é interessante que virá não julgar por teorias, por dogmas, ainda que sejam necessários. Mas dogmas, doutrinas são necessárias para que se viva a essência do Evangelho. Por vezes se discute muitas coisas na igreja e se esquece do essencial, que é o mandamento do amor. Muitas vezes eu não entro em discussões inúteis, banais, na rede, com o que não é essencial. O essencial na fé cristã é o amor que se vive. Vou repetir. O essencial na vida cristã é o amor que se vive. E já me vem ao coração aquela frase maravilhosa que eu repito sempre. No entardecer da vida, seremos julgados no amor. São João da Cruz. Essas palavras de João da Cruz me marcou profundamente. Procuro viver dia após dia iluminado por essa palavra. No final da vida, Jesus vai perguntar o quanto que eu o amei, não na teoria, mas na prática. Por isso a parábola do julgamento, dos cabritos à esquerda, das ovelhas à direita, os malditos e os benditos. E Jesus diz que no final dos tempos ele virá julgar
E quem o acolheu, quem dele se compadeceu, entrará no reino dos céus. No entanto, quem nada fez pelo irmão, será tratado como maldito e irá para o castigo eterno. Portanto, o céu ou o inferno é uma escolha que se faz no tempo presente. Eu não tenho medo do inferno lá no futuro. Eu tenho medo do inferno aqui no presente. Explico. Céu e inferno eu faço agora. A escolha pelo amor eterno, céu, eu vou fazendo dia após dia, no amor concreto para com os irmãos. Por isso que Jesus falou, vinde, bendiz meu Pai, eu estava com fome e você me deu de comer. Eu estava com sede, você me deu de beber. Fui estrangeiro, você me acolheu. Sem roupa, nu, e você me vestiu. Doente ou preso, e você foi me visitar. Irmãos e irmãs, cristianismo não é teoria. Ser cristão não é abraçar um conjunto de teoria, de ideias. Ser cristão, o Papa Bento disse, e eu repito, ser cristão é ter encontrado uma pessoa, e essa pessoa mudou a nossa vida, Jesus. Lindo isso. Ser cristão não é acreditar no livro apenas, e precisa. Não adianta ter 20 Bíblias em casa, 10 catecismos, etc., a biblioteca cheia de livros, ou ainda guardado na memória, isso não leva para o céu. Mais uma vez, para o céu, o passaporte é o amor que se vive. Lindo, não? Quando a gente vai para o exterior, tem que tirar o passaporte, né? Se não vai por outros meios estranhos. Arriscando a própria vida, por vezes. Para o céu, o passaporte da eternidade é o amor que se vive. Ah, queridos irmãos e irmãs, coroar Jesus não é uma festa vazia, é uma festa plena de conteúdo. Portanto, olhemos para o ano que está encerrando, liturgicamente falando, é claro, porque o ano civil é em dezembro. Olhemos para trás e veja quando foi que você coroou Jesus. Quando você deu de comer a alguém? Quando você deu de beber a alguém? Quando você compartilhou uma veste, uma roupa? Quando você acolheu alguém que estava em pranto, em dor, seja numa enfermidade, num velório? Quando que você visitou um doente? Quando que você enterrou um falecido, foi lá no velório, e se não foi, não se omitiu, e pelo menos uma mensagem mandou? Tem gente que fala assim, eu não gosto de ir no velório. Você pode não gostar de ir no velório, mas você não pode ser omisso de expressar solidariedade. Hoje é fácil. Se manda tantas mensagens inúteis e se compartilha tantas bobagens e se usa a internet até para espalhar discórdia. Internet é para espalhar o bem, a comunhão. Então não nos omitamos diante da experiência da morte de alguém próximo ou até mesmo distante de nós. Não uma nem duas. É interessante. Eu já saí da paróquia faz 6 anos, a última, 7. Não, quase 7 já, né? 2016 para 17. Interessante. Sempre quando morre alguém na paróquia, e tem morrido muita gente, eles falam, Dom, morreu fulano de tal. Pessoas com quem eu convivi, que me foram muito importantes, que quando eu era padre lá me ajudavam. Agora, porque eu saí, eu vou ignorar. Não.
eu sempre mando uma mensagem. Recentemente, um senhor faleceu e eu mandei a mensagem. A pessoa agradeceu. Porque o que mata é a indiferença. O que mata é você dizer não posso fazer nada. Diante da fome, diante do frio, diante da miséria do outro, diante do sofrimento do outro, ninguém pode lavar as mãos. Nós não seguimos Pilatos, que lavou as mãos. Nós seguimos Jesus, que está no trono, morreu no trono da cruz, para amar e servir. Nele, com Ele, para Ele, vivamos, amando e o servindo nas pessoas, daqueles que mais precisam. Isso é a expressão do amor, da compaixão de Deus que o profeta falou na primeira leitura. Deus cuida do seu povo. E para isso, quer você, quer a mim, quer a todos nós. O amor de Deus se prolonga sobre a face da terra. O amor de Deus reina na face da terra com pequenos e grandiosos gestos de amor. Por menor que seja o gesto, se por amor, com amor, se torna grande aos olhos de Deus. O que Deus não admite, o que Deus não permite, é a omissão. Nós confessamos no ato penitencial quando rezado. Pecamos por palavras, pensamentos, atos e omissões. O nada a fazer também é pecado. O balançar dos ombros e dizer não posso fazer nada, não tem nada a ver com isso, é um pecado escandaloso. O cristão sempre vai se perguntar, diante de tal realidade, o que eu posso fazer? Posso não mudar o mundo, mas posso fazer diferença ao meu redor. Isso não é uma frase de efeito, é um lema de vida. Eu não posso acabar com a fome do mundo, mas eu posso dar uma resposta para a fome de alguém que está do meu lado. Às vezes, muitos deixam estragar a comida em casa e alguém está passando fome. Às vezes, em casa, alguém está com fome de atenção e não recebe atenção. A fome não é só material, a fome também é espiritual. E nós não estamos no mundo para aumentar a fome e a sede do mundo, mas estamos no mundo para saciar a sede e fome de tantos e tantas, e isso que moveu Madre Teresa de Calcutá. Crer na ressurreição de Jesus, que falou a segunda leitura, é trabalhar pelo reino de Deus, amando Jesus e servindo Jesus na pessoa de cada irmão, de cada irmã. Por isso, hoje, mais uma vez, esse forte apelo, nesse Dia Nacional dos Cristãos Leigos e Leigas, empenhemos-nos no nosso discipulado, crendo no ressuscitado, cuidar do rebanho do Senhor, pondo em prática as 7 obras de misericórdia. Se você não souber, vai no Facebook da Diocese, está lá. Ontem eu pedi para a equipe, coloca lá. Porque a gente precisa aprofundar na catequese, nas pastorais, as obras de misericórdia corporais, que está enraizada nessa passagem do Evangelho e na tradição da igreja. E também as obras de misericórdia espirituais, que também são importantes. E eu já mencionei ao longo da homilia, são 7. Dar bom conselho, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, consolar os aflitos, perdoar as injúrias, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo e rogar a Deus por vivos e defuntos. Somente a prática da misericórdia nos credencia, no julgamento final, a contemplar a face de Deus.
Jamais verá a face de Deus quem não o amar concretamente aqui, agora, na pessoa do irmão e da irmã. É míope de Deus quem não enxerga no irmão, na irmã, disse também o Papa Bento. Eu disse que estou me dirigindo às paróquias. Permita-me, neste momento, deixar registrado uma preocupação no meu coração. Coroar Jesus como pastoral, como agente pastoral, é colocar em prática o Evangelho, e creio que como igreja, como diocese, nós demos passos e temos passos a serem dados seriamente. Nesse ano, praticamente, nós estamos nos empenhando por uma catequese não sacramental finalista, uma catequese que envolva a vida do nascimento à morte. Catequese não é um tempo, é o tempo todo. Catequese de inspiração catecumenal. A ideia do catecismo apenas de aprendizado e ponto, não existe mais. Existe catequese vida, catequese vivência, catequese testemunho, catequese sacramento, catequese prática de misericórdia, catequese que transforma e compromete para sempre. Não basta fazer a primeira comunhão, receber Jesus no domingo para sumir no outro. Pais, mães, educadores, catequistas, catequizandos, catequese permanente. Segunda preocupação, e eu quero olhar para frente e reinar com Jesus, sem muito prolongar, colocar em prática, como igreja sinodal, os estatutos que aprovamos. A nossa diocese tem estatutos, orientações, para que nem o bispo nem o padre façam o que dá na cabeça. Invencionices de última hora ou evangelhos midiáticos influenciáveis. Uma diocese que se preza tem estatutos, tem orientações. E como bispo não fui omisso e entreguei neste último ano orientações para os conselhos das comunidades, para as áreas da diocese, para as paróquias antes, para os conselhos econômicos da paróquia, para os conselhos diocesanos. Essa semana nós aprovamos o Estatuto do COPAI. O que é isso? É uma orientação para o padre administrar bem a paróquia. Quando o bispo ou o padre quer fazer o que acha e o que pensa, é confusão, é dor de cabeça. Então, exorto a todas as paróquias, a toda a diocese, tome posse e coloque em prática os estatutos, as orientações. Papel impresso na gaveta ou na pasta não adianta. Eu, como bispo, também procuro sempre seguir as orientações da igreja. Não é porque eu sou bispo, faço o que quero. Uma igreja sinodal implica em corresponsabilidade, em caminhar juntos, a não dar passos maiores que a perna. Bom senso, né? Orientações existem, não por invencionice, mas para que a gente não perca o rumo da evangelização. E eu estou muito feliz, porque a nossa diocese, com muito esforço, com muita dedicação de cristãos leigos e leigas, temos orientações. E um dia, se Deus quiser, no tempo de Deus, nós teremos a sonhada Assembleia Diocesana. Não é a hora que eu quero, é a hora de Deus. Tão somente assim é que Cristo reinará gloriosamente em nossas comunidades, paróquia, diocese.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.